gente resolveu fazer aqui. Boa tarde, internautas. É um prazer recebê-los aqui hoje. A gente vai ter um bate-papo simples, descomplicado, sobre inovação da indústria no país. E hoje eu vou pedir a licença a vocês, que eu vou ler a participação dos nossos convidados aqui hoje. Rosângela Gravia, superintendente da empresa Gravia. Silvia Valadares, cofundadora da startup Ondox. Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Giana Sagazio, diretora de inovação da CNI, e Paulo Pupin, gerente adjunto da Unidade de Inovação do SEBRAE. Como eu falei, o nosso papo hoje vai ser sobre inovação industrial no Brasil. E eu quero começar perguntando justamente para a Giana, como é que está o cenário de inovação hoje no país? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o cenário no Brasil é um cenário que nós acreditamos, do ponto de vista do setor empresarial, que pode avançar bastante, deve avançar bastante, de forma a contribuir, inclusive, com a superação do momento de crise que o país está vivendo, né? Do ponto de vista internacional, o Brasil hoje ele ocupa o 85º lugar no ranking da eficiência da inovação do Global Innovation Index, que mede exatamente a contribuição dos insumos de inovação para os produtos de inovação. Então, se nós considerarmos que o Brasil é a 9ª economia do mundo, existe aí um caminho, né, a ser percorrido, tanto pelo setor empresarial, quanto pelo governo e academia, de forma que a gente possa preparar o país para enfrentar as inovações disruptivas da 4ª Revolução Industrial que nós já estamos vivendo. Agora, só para lembrar também que a gente está transmitindo essa live ao vivo pelo portal Metrópolis, do qual eu faço parte, sou Caio Barbieri, colunista de lá. Nesse cenário, doutor Paulo, nesse cenário de crise econômica no país, como realmente convencer as autoridades de que o setor de inovação precisa de recursos, precisa realmente de investimentos? No momento de crise, primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. No momento de crise é um momento onde você tem que investir em ciência, tecnologia e inovação. A inovação que é um mecanismo de você superar aquele quadro de dificuldade. Inovação não como uma panaceia, mas como algo que seja contínuo e permanente no ambiente das empresas, né? Sempre, como foi bem colocado pela Giana, num processo de parceria muito intenso com o setor público, que cria uma ambiência extremamente favorável para os riscos e a mitigação dos riscos da inovação, mas principalmente a infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação que o país tem, né? Nosso ministro tem utilizado muito a máxima: nós somos bons em produção de conhecimento científico e tecnológico. O grande desafio é produzir riqueza a partir dessa base, dessa nova geração de produtos e serviços intensivos em conhecimento, mas mais que isso também contribua para a qualidade de vida da população brasileira. Esse é o mote da atuação na crise com investimentos em ciência e tecnologia. Agora, quando a gente pensa em inovação industrial, a gente pensa em grandes indústrias. Agora, as pequenas empresas também são partícipes desse processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Paulo, do SEBRAE. Total. Assim, pequenas empresas são fundamentais. A gente tem um grande desafio hoje, se você pegar nossas taxas de empreendedorismo, o Brasil não faz tão feio assim em frente aos países lá de fora. Agora, se a gente vê o quanto essas pequenas empresas agregam ao PIB brasileiro, aí o número já não fica tão bonito assim. Então, nosso desafio é levar a inovação para os pequenos negócios, que representam 98% das empresas brasileiras. Então, ele tem que ter uma agregação ao PIB condizente a esse volume que tem dentro. E isso a gente faz concatenando diversos agentes para conseguir levar a inovação de fato. Então, com grandes empresas, trazendo startups para superar desafios de grande, trazendo o governo para pensar junto com a gente em como levar esses benefícios de fomento, né, esses instrumentos de fomento até a pequena empresa. A gente tem um exemplo aqui com a Rosângela, que é a diretora da Gravia. Como é que foi esse processo de colocar a inovação dentro da sua empresa? Como é que partiu essa ideia, enfim, para dar o resultado que dá hoje? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade.
a gente entende que o ser humano é um ser tecnológico por natureza, né? Quando ele começou lá, ele abriu, cavou, fez uma machadinha, fez o fogo. Ele é um ser, nós somos um ser tecnológico por natureza. E a gente não pode se assustar com isso, porque eu acho que falam mais de um susto do que realmente é. Porque nossa realidade, a nossa vida, nós como seres humanos, precisamos de estar sempre modificando. Está falhando? Sempre modificando, né? E, assim, uma das coisas que foi muito mais fácil dentro da empresa de fazer isso, acho que não está pegando. Então, foi mais fácil, foi o modo como nós tratamos esse assunto dentro da empresa, não só na tecnologia, mas também com as pessoas. Porque o que entendemos é que com a inovação e a tecnologia nós temos que ter mais habilidades, não é só desejo. E a empresa, a Gravia, tem funcionários muito antigos, né, e funcionários mais jovens. O que é que nós fazemos com muita intensidade? Ao invés de fazer os perdedores e os ganhadores, nós estamos fazendo uma mistura muito bacana. Nós admitimos vários jovens, que esses jovens vão estar passando para os mais velhos a experiência de como trabalhar com tecnologia na indústria, e os mais velhos darem condições para que os mais novos tenham um emocional mais tranquilo, né? E também trabalhamos muito com pessoas que têm um alto nível de criticidade, não na parte de tecnologia, mas na parte do dia a dia, na parte operacional. Isso ajuda muito, porque a máquina é a máquina, né? Mas precisa de alguém para apertar o botão, precisa de alguém para ligar, para dizer que sim, para dizer que não, para tirar as informações certas e erradas para fazer as decisões. Essa transição foi difícil? Olha, ela foi. Nós começamos em 1996 com integrações de sistema. E isso, como nós começamos muito antes, fazendo integração num ramo metalúrgico, que é um ramo que se aceitava muito pouco a tecnologia, né, e integrações, isso foi facilitando muito a empresa, mas o primeiro impacto foi difícil. Foi, sim. Dizer que não foi. Mas aí você cria um comportamento repetitivo de mudanças, né? E o comportamento repetitivo de mudanças gera uma cultura que se atrai pela mudança. Silvia, agora você é cofundadora da Audox, e, em tese, as startups elas já nascem com esse sentimento modernista, digamos assim. Qual é o resultado que você acha que colheu ao realmente decidir seguir pelo caminho da inovação? Eu venho dos três aspectos, dos três pilares da inovação. Eu estava falando com o Paulo, a gente se conheceu quando eu trabalhava no Porto Digital, que tem um componente de inovação patrocinado por 3 esferas de governo e academia. Eu trabalhei em uma multinacional que investia bilhões em inovação, continua investindo, e que resolveu ter programas para empreendedores digitais. Um programa pioneiro no país, eu fui tocar esses programas lá, e eu decidi empreender. Estava brincando que empreender não é nada do que eu vi desde o Porto Digital. Uma coisa é você ajudar, outra coisa é você fazer de verdade. Então, acho que esses 3 pilares eles são fundamentais para que você tenha, de fato, um país inovador, né, quando estava no Porto Digital, para que você tenha um arcabouço que permita a inovação, né? As empresas precisam fazer a parte delas também, investindo e comprando. E hoje a gente tem um componente muito diferente de alguns anos atrás, que é permitir a quebra do medo de quem está comprando, de uma pequena empresa, de uma microempresa, de uma nanoempresa, como uma startup. E a startup está muito focada, o ambiente ele amadureceu, né? Desde que eu tocava programas para empreendedores digitais até hoje, é um ambiente muito mais maduro e muito mais focado em resultados. Então, quando alguém procura, primeiro quebrou esse medo de você talvez não exista amanhã, eu vou me ferrar. Isso não existe mais. A inovação ela é buscada pelas empresas, seja indústria, seja serviço, saúde, por exemplo, está em busca constante de inovação, não só aquela que ela investe em P&D, mas quem está podendo prover isso. Então, criou-se um ambiente no país hoje
que outros países têm isso mais à frente, mas a gente está numa situação legal, e eu posso dizer isso como empreendedora, porque estou todos os dias com alguma indústria, alguma empresa, em que a gente é um componente de acelerar transformações dentro dessas empresas. Então, quando você coloca esses 3 aspectos, né, sob perspectiva, a gente consegue entender aonde a gente atende e está batendo em ROI, é retorno sobre investimento, é aceleração, né, de transformações dentro de casa, é economia de recursos. Então, é muito claro hoje entender aonde atua uma startup dentro do modelo de maturidade em que o país se encontra com relação ao seu ecossistema empreendedor, e o que a gente pode, de fato, colaborar para a indústria, colaborar para as empresas, no sentido de dar este salto. Você tem algum case que você se recorda que, poxa, esse projeto valeu a pena, a gente conseguiu um sucesso com essa questão? Eu tenho um caso de... eu tenho uma alma mais socialista, né? Então, no trabalho capitalista, mas me preocupo com questões sociais. E quando a Audox ela faz gestão de documentos com blockchain e inteligência artificial. Então, eu via que, ao entrar em algumas empresas, você está um banco, por exemplo, banco grande, a gente percebia que eu poderia tirar emprego de várias pessoas ali dentro. E como quebrou essa quebra de paradigma de vem aqui que eu quero te contratar, quero te conhecer, não tenho mais preconceito ou medo de você, pelo contrário, até mais fácil abrir a porta para uma startup do que para um provedor grande de software, né? Então, eu passei a fazer parte dos processos deles, me convidavam para entender as dores. E, recentemente, depois de ver um processo em que uma pessoa tinha que abrir 8 sistemas diferentes para buscar uma informação, e não poderia ser concomitante, tinha que abrir e fechar, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, eu entendi que o que é produtividade, aonde a gente atuava. Então, essa questão de eu tirar essa pessoa fazendo isso daí, que vai dar um ler para ela, né? Você vai dar problema mental, fazer esse tipo de trabalho, colocar para fazer uma outra coisa mais inteligente, e a gente poder tirar um prazo de 8 dias para buscar uma informação e reduzir para 1 hora, que a gente consegue fazer isso. Então, isso para mim ficou muito claro de onde entra a inovação, de onde entra a produtividade e, principalmente, qual a importância de uma empresa como a Audox, né, para a contribuição para esse cenário que a gente tem hoje. Agora, justamente, um representante do governo federal, agora representante da CNI, eu queria ouvir de vocês, Giane, doutor Paulo, sobre qual é o limite que o governo pode ir para investir recursos na inovação, até onde o empresariado deve conquistar esse investimento também. Eu queria que vocês fizessem esse... Vamos lá, vamos fazer um ping-pong. Primeiro eu queria colocar, aproveitando a observação dela, que é esse olhar que, antigamente, quando a gente pensava em ganhos de produtividade, a gente só pensava fazer mais com menos. Uhum. Hoje a gente faz diferente. Uhum. Essa é a lógica e esse é o momento da grande contribuição da inovação para o processo de ganhos de competitividade. A gente achava que a inovação era apenas o novo. Não, a inovação é o fazer diferente. E essa lógica traz ganhos, traz deslocamentos, porque os postos de trabalho passam a ser outros, e algumas vezes com maior massa salarial. Por quê? Porque a inovação está relacionada à agregação de valor, né? Por isso que quando a gente fala em inovação, e é importante esse momento que a gente passa, né? Por que está explodindo startups? Porque startups são velozes. Inovação é algo que agora está muito relacionado a ciclo de vida. Ciclo de vida pressupõe, né, momentos, né? E aí, quando uma grande empresa se apoia em startups, ela está querendo dar velocidade a esse ambiente. Então, você começa a construir um ecossistema onde cada um soma as suas partes. Então, não tem limite em função das necessidades e dos ganhos. Porque na hora que eu estou tendo empresas mais inovadoras, com maior valor agregado, que eu começo a ter maior renda, significa mais impostos. E eu começo a ter retornos das possibilidades de investir. Então, você cria, a partir do ecossistema de inovação, um ciclo virtuoso. A inovação, na crise, ela soluciona, ela resolve problemas do setor público e do setor privado. E, ao criar, você incorpora cada vez mais atores, mais agentes, e você acaba criando uma nova ambiência. E aí não tem mais limite. É extremamente favorável. Os recursos aparecem, né? Aí a gente sai de um olhar de oferta para um olhar de demanda.
E aí você vai ter cada vez mais recursos públicos e privados nessa ambiência, se o ciclo virtuoso rodar. O grande desafio que nós temos hoje no país é fazer acontecer e praticar o grande arranjo de apoio ao processo de inovação que foi construído principalmente nos últimos 20 anos. Foi paulatino, mas a gente avançou bastante. A gente precisa praticar. As empresas precisam praticar, porque quem inova são as empresas. Então, é dentro dessa lógica que eu não vejo limitações de recursos, nem A ou B, setor público ou setor privado. Os dois são atores estratégicos no processo. Dependendo da área, o setor público tem maior participação. Exemplo, saúde. Determinadas áreas setoriais, o setor privado vai participar. Não é A ou B, é A mais B, criando uma sinergia muito forte. Você concorda com a visão? Concordo, e eu gostaria apenas de acrescentar que, dentro da mobilização empresarial pela inovação, que é coordenada pela CNI, ela é um movimento das principais lideranças empresariais no Brasil, que trabalham para fortalecer o ecossistema de inovação. Nós temos defendido há mais de 10 anos, primeiro, esse trabalho conjunto entre o setor empresarial, o governo e a academia, para a gente fortalecer e buscar ter políticas de inovação que sejam mais eficazes e que tragam mais resultado para o país. Então, eu gostaria de remarcar esse ponto, que é um ponto muito caro para nós, né, do setor empresarial, de ter essa parceria do governo e de fato, eleger a ciência, a tecnologia e a inovação como uma prioridade de país para que a gente possa investir cada vez mais, né? Então, é responsabilidade do empresário, é também responsabilidade do governo de colocar recursos à disposição para que a gente possa alavancar cada vez mais investimentos privados em inovação. Agora, Paulo, do Sebrae, o nosso representante do Sebrae, como, às vezes, um microempreendedor que está ali assistindo a gente agora nesse bate-papo, como que você pode orientá-lo se ele quiser fazer algum projeto de inovação na empresa dele, se ele pode buscar essa consultoria no Sebrae, como é que ele deve proceder? Sim, no Sebrae, na verdade, a gente trabalha muito tanto para favorecer o ambiente de inovação, então a gente tem um trabalho muito pesado com incubadoras, aceleradoras e ecossistemas de inovação, e a gente também tem instrumentos, ou seja, um a um, é a empresa buscando a gente e a gente atuando. Tem várias formas. Pode procurar uma agência do Sebrae ou entrar no site e, por exemplo, a gente pode citar aqui o Sebrae Tech, que por anos é um grande difusor dos serviços tecnológicos. Então, empresários, por exemplo, que buscam alguma solução mais refinada de design ou até de método de produção, mapeamento de processo, a gente atua com isso, presta consultoria, subsidia parte do serviço, até produtos de P&D, que foram editais lançados em parceria com o Embrapi, com o Senai, teve do próprio Sebrae, e a gente está falando de projetos mais em tecnologia bem mais pesada, bem mais sofisticada. Então, assim, já atua de várias formas. Se buscar uma agência do Sebrae ou o nosso próprio portal, sebrae.com.br, vão estar lá todas as opções disponíveis. Agora, para lembrar que no dia 10 e dia 11, agora desse mês, vai ter o Congresso de Inovação Brasileiro. O 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. São Paulo. Em São Paulo, no São Paulo Expo, que é uma iniciativa da CNI e do Sebrae, co-realizado pelo SESI e pelo Senai, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com outras instituições que fazem parte do ecossistema de inovação brasileiro. É importante informar que as inscrições são gratuitas, estão abertas. Nós teremos um número muito grande, por volta de 70 palestrantes nacionais, internacionais, pessoas do meio empresarial, lideranças empresariais, pessoas que são referência em inovação no mundo. Teremos representantes de 12 países e as pessoas que participarem vão poder acompanhar a fronteira do conhecimento de inovação, o que está acontecendo de mais moderno no mundo, e se preparar para enfrentar essas dificuldades do ponto de vista do trabalho, né? Qual é o perfil que as pessoas precisam ter,
né, nessa nova revolução que está ocorrendo no mundo, como a gente pode ampliar as parcerias, a cooperação entre as instituições e buscar mais resultados empresariais e para o país. Agora, Rosângela, eventos como esse realmente fomentam, por exemplo, no caso da Gravia, esse tipo de troca de conhecimento, ele enriquece o desenvolvimento da empresa? Sim, ele enriquece. Sim. A gente tem participado de alguns. E agora eu queria lembrar uma coisinha aqui para o nosso amigo do Sebrae, porque nesse novo momento eu entendo que o desejo de estar dentro é muito grande, mas o desenvolvimento das habilidades são muito maiores. Porque, por exemplo, eu trabalho em indústria, então nós trabalhamos da indústria, chão de fábrica, ao comércio. E isso faz-se necessário um trabalho muito grande para desenvolvimento de habilidades. Que isso é importante, além da tecnologia, porque a tecnologia ela é uma ferramenta. É uma ferramenta, mas nós precisamos de pessoas habilitadas para poder usá-la. Principalmente habilidades emocionais e críticas. Né? Então, sobre isso, eu queria lembrar, né, o nosso Senai. Né, a gente tem aí hoje por volta de 100 institutos de tecnologia e de inovação distribuídos no Brasil. E os institutos eles têm avançado com a capacitação dos trabalhadores, né, para o futuro das profissões, né, das carreiras. Eles têm procurado apoiar a indústria em todo o Brasil, naquelas áreas específicas de atuação delas e preparando para o futuro realmente. Então, acho que a indústria ela pode tomar como referência o trabalho que o Senai tem desempenhado e também do SESI, já que o SESI ele entra desde do ensino básico, preparando as pessoas também para o mundo do trabalho. Paulo, faz todo sentido o que você acaba de falar. A gente tem duas experiências que linkam pequenos negócios com grandes. Um faz parte do encadeamento, então a gente trabalha toda a cadeia produtiva de uma grande empresa, tanto para trás quanto para frente. E outra que coloca startups para desenvolver tecnologias junto com a grande. E o que a gente vê muito da grande, a gente está buscando, são as capacidades gerenciais dos pequenos. Mais do que a tecnologia, e isso era a coisa mais óbvia, né, da gente trabalhar, uma vez que era para desenvolver uma inovação, só que está muito latente, isso que você acaba de falar. São capacidades gerenciais, então você tem que alinhar as duas coisas para que, de fato, essa inovação saia, ganhe mercado, faça dinheiro. Eu queria só pegar o gancho, né? Porque quem faz inovação, o ambiente de inovação são as empresas, mas são as pessoas. Por mais que a gente utilize a ferramental, um instrumento, inteligência artificial, mas são as pessoas que fazem a diferença e conseguem transformar, né, algo que atenda a uma oportunidade, a resolução de um problema. Então, toda uma estratégia de apoio à inovação, que tem um viés de mudança de cultura, é centrado em pessoas. Né? Por mais que a gente tenha instrumentos de difusão, instrumentos de troca, são as pessoas que fazem a inovação acontecer no ambiente empresarial. E aí, cada vez mais, tem toda uma estratégia integrada dos diversos atores de fortalecer processos de qualificação, processos de capacitação, transferência de metodologias na área de gestão de inovação, que é um trabalho de longa data que vem sendo feito, ou seja, tem toda uma estratégia de disponibilizar ferramental e mais, e aí eu vou pegar a carona do Cubo, criar espaços de experimentação. Que esse é o grande desafio que a gente precisa trabalhar com as pessoas e principalmente no ambiente das organizações. A cultura do erro. A cultura do erro como uma estratégia de inovação. E aí, quanto mais espaços de experimentação a gente disponibiliza para empresas, que as empresas disponibilizem para seus colaboradores, maior a chance da gente ter velocidade e agilidade na colocação de inovações no mercado. Agora, eu não vou direcionar nenhum a essa pergunta, porque eu acho que qualquer um pode tentar respondê-la. A inovação, ela parte de uma ideia, né? E as ideias, elas nascem aonde? Nas academias, nas escolas. Como que a inovação pode ser incluída dentro da educação para formar novos pensadores, novos idealizadores, pessoas que realmente se comprometam com a modernização? Vamos lá. Eu acho que não é só pela ideia. Ela pode surgir e muito, principalmente a questão incremental de problemas, das necessidades, né?
Necessidade, para mim, é necessidades mal atendidas ou não atendidas. Essa é a grande essência, principalmente quando a gente fala de pequenos negócios, os ganhos que vão permitir ganhos de redução de desperdício, ganhos de incorporação de novos mercados, ou seja, uma diversidade muito grande de pequenas inovações que fazem o cotidiano das empresas, que fazem a diferença. E você tem aquelas que são empurradas pelas ideias, que o ambiente acadêmico, o ambiente da formação, mais do que o ambiente acadêmico, o ambiente da formação, onde crianças, né, e o nosso ministro também se bate muito nessa questão, crianças que nasçam no modelo STEAM, crianças que nasçam com visão de finanças, crianças que nascem com habilidades empreendedoras, vão ter muito mais capacidade. Desde que a gente comece a disponibilizar de uma forma cada vez mais intensa, desde os primeiros anos dos bancos escolares, essas condições, que somada a uma cultura de propriedade intelectual, que as pessoas começam a perceber que a minha ideia pode ser algo que eu vou ganhar dinheiro. Então, é um conjunto de uma nova forma de educar. É uma educação voltada à produção de conhecimento que gere riqueza. A gente concorda plenamente com a colocação do secretário Paulo. O sistema indústria, como eu mencionei antes, através do SESI, do SENAI, e também, a partir de algumas ações da própria mobilização empresarial pela inovação, nós temos contribuído nesse sentido, de incluir conteúdos e o desenvolvimento de habilidades nos currículos, né, desde do ensino básico até o ensino superior, a pós-graduação, para preparar as pessoas para esse ambiente, né. Eu queria dar o exemplo aqui de um resultado recente que a MEI alcançou. Ela contribuiu para as novas diretrizes curriculares de engenharia. Então, algumas lideranças empresariais e reitores das universidades se reuniram e fizeram uma proposta para o governo do que, de fato, elas esperam da formação de um engenheiro ou uma engenheira. E essa proposta ela foi, então, absorvida pelo governo, e aí a gente teve, em janeiro desse ano, então, a aprovação dessas novas diretrizes curriculares de engenharia, que foram formuladas a partir da demanda, do que é a visão do setor empresarial, do perfil do engenheiro que se pretende contratar. Então, da mesma forma, né, a gente tem trabalhado no ensino básico e na formação dos trabalhadores e também na formação superior, no sentido de preparar essas pessoas para esse ambiente, que é bastante desafiador. E aí, de novo, a questão das capacidades gerenciais. O SEBRAE tem um trabalho muito semelhante em universidades e escolas também, visando essa capacidade gerencial. E aí acho que remeto um pouco à fala do Paulo, de experimentar o risco. Isso tem que ser, né, isso tem que ser colocado um pouquinho antes. E uma vez dando palestra sobre inovação, eu pedi que 2 empreendedores, amigos meus, empreendedores de sucesso, que tiveram educação aqui em Brasília, se vocês pudessem alterar alguma coisa na educação de vocês, que ia ajudar vocês hoje, do jeito que vocês estão. E a resposta dos 2 foi alguma coisa muito semelhante de, se eu não tivesse, se eu tivesse aprendido a não correr atrás das respostas que os outros consideram certas, mas se eu conseguisse fazer perguntas para mim mesmo e eu correr atrás da minha resposta certa e conseguir gerar alguma aplicação daquilo ali. Então, para mim, isso ficou muito marcante. Assim, a gente realmente precisa parar daquela correria atrás do gabarito e sim deixar ele experimentar e aplicar aquilo que ele aprende. Acho que aí sim você consegue ter empreendedores mais prontos para Gravia, para startups e por aí vai. Agora, na visão de uma startup, por exemplo, como identificar um profissional que realmente vai se adequar ao mercado, um profissional visionário? Ele precisa se qualificar especificamente em alguma coisa? Não. Como que as empresas conseguem realmente identificar um bom profissional que possa contribuir nessa inovação? Eu contratando ou ela contratando? Sim. Não, tem diferença? Sim, é na sua visão. Primeiro, tem uma diferença muito grande entre eu e ela, né? Sim, eu quero ser ela quer ser uma startup, né? Ela quer ter a inovação, eu quero ter o fluxo de caixa dela. Basicamente é isso. A gente sempre olha, né, um lado do outro, né? Para uma startup, eu vou estar quem é que sabe, quem é que entende, quem é que pode me ajudar.
a desenvolver, sei lá, um novo smart contract em blockchain. Isso é um profissional super caro. Quem está olhando para isso, quem está formando? Se aqui na base não gosta de matemática, como é que quem vai preencher essa vaga de cientista de dados? Porque tem, pra caramba. Se você for na página do Cubo/Jobs, tem um monte de emprego ali. Um monte de startup está contratando. Quem está apto a pegar essas posições? São posições que, em teoria, né, agregam valor, são salários melhores, mas as pessoas não estão preparadas. Em compensação, vi um dia desse no programa de TV, numa fila de 4.000 pessoas em São Paulo procurando, né, emprego. Isso é muito triste. E a gente está num turning point, porque inovação é opcional? É opcional? Acredito que não seja opcional. No entanto, tem uma MP aí de saneamento, 54 milhões de pessoas, né, sem saneamento no país. Então, a gente tem que inovar até para coisas muito básicas ainda. É um país peculiar, né, na situação que a gente está. Então, para mim, vai faltar gente. Se eu for contratar agora, vai faltar pessoas. Quem é que entende de um modelo de software as a service? Que esse é o meu estilo de vendas. Uma empresa de software antiga vendia caixinha, está tudo ótimo, vendia caixinha, problema teu, você vai instalar ou não, vai usar ou não. Eu não, se não gostar, não tem mais renovação do meu contrato. A gente vive num mundo diferente, até o taxista ele é avaliado, né? Me tratou mal, vai levar uma nota baixa. Eu também posso levar como consumidor. Então, esse mundo é muito complexo e a gente enfrenta como país, né, independentemente de qualquer coisa, um cenário em que a gente ou se torna competitivo ou a gente vai para um vale. Vai ficar muito pior no ranking de inovação. E o caminho para a competitividade, para a produtividade é a inovação. E a empresa, ela tem que estar arriscando o tempo todo, né? Nós, como ela disse, né, ela investe em pessoas e quer estar do nosso lado aqui. E nós precisamos o tempo todo estar arriscando para poder acertar e treinar pessoas e preparar pessoas. O encargo da empresa é muito importante nesse sentido. É disponibilizar não só a tecnologia, deixar que ela aconteça e fazer com que as pessoas utilizem como sobrevivência, porque senão morre. Eu digo que se nós não tivéssemos entrado, se nós nunca tivéssemos usado a tecnologia, não chegaríamos ao 10º ano, né? Aos 10º, lá na década de 60, 70, porque a tecnologia ela é constante. Agora sim, nós estamos numa 4ª revolução e que realmente vai exigir muito mais. Vai exigir do governo, vai exigir das empresas, vai exigir da sociedade comum, porque cada um agora vai ter que saber onde está. Qual é o seu lugar na família, qual é o seu lugar na empresa, qual é o seu lugar. Os lugares estão mudando, né? Estão se mudando. Então, é toda uma adaptação. E a empresa vai ter que botar mesmo para poder continuar a sobreviver. É uma corrida, né, de obstáculos, mas com passagem de bastão. Porque quando você vence o primeiro trecho, o próximo trecho é completamente diferente. Então, acho que esse é um processo que não tem volta, né, porque não ter volta significa fechar as portas, né? As empresas não têm alternativa, sabendo que a concorrência pode vir de onde menos se espera, né? E aí eu volto a reforçar, numa exigência cada vez maior de recursos humanos mais qualificados, cada vez mais qualificados, né? Com relações de trabalho cada vez mais diferentes. Então, é um novo modelo de contratação, as startups exploram bastante isso, um novo modelo de remuneração, de relação, né, de trocas entre quem contribui para o processo, com maneiras de incorporação, de compartilhamento, de construção coletiva, que muda todo o que a gente praticou até bem pouco tempo, 2 décadas atrás, né? Então, acho que é um desafio muito grande, mas, como você bem falou, se nós não entrarmos e aproveitarmos mais essa janela, né, o processo, em vez de estabilizar, nos joga cada vez mais para trás. Paulo, eu acrescentaria assim, a importância das políticas de longo prazo, né, das políticas públicas de longo prazo. É o exemplo que a gente pode captar dos países que são mais inovadores, né, uma visão de futuro, como nós vamos chegar nesse futuro, instrumentos, né, de apoio ao setor empresarial. Eu não estou falando aqui, eu estou apenas mencionando a questão da prioridade
né, que deve Está ser lembrando que o colocada. Brasil está num processo de desindustrialização há 30 anos. É só isso. Né? Não, isso é fundamental que você colocou, né? Até antes dessa entrevista, eu estava aqui revendo os números e a participação da indústria de transformação no PIB, dados de 3 dias atrás, nós estamos 10,4%. Ou seja, a gente está tendo um retrocesso da indústria e a gente sabe que os países desenvolvidos têm uma indústria forte e vêm buscando políticas para fortalecer a indústria, e a inovação ela fica diretamente associada, então, ao fortalecimento da indústria. Então, complementando a iniciativa empresarial e toda a preparação que a gente deve fazer, né, das pessoas para esse ambiente, é importante também que, como país, a gente se prepare para investir cada vez mais, né, em inovação e a ter instrumentos inteligentes que possam cada vez mais alavancar os investimentos privados. Só complementar aqui. aqui. Eu queria trocar o chapéu aqui também. Por favor. Eu queria trocar o chapéu. Como representante do NIMO, que é um grupo que debate e propõe políticas públicas focado em startups, né, a gente também está com o marco legal aí para ser debatido agora. Você pode dar a sua... E aí tem aspectos de inovação, porque eu não sobrevivo também, eu não quero dinheiro público, eu quero apoio, eu quero um ambiente em que a startup consiga fazer negócio de forma adequada, que isso passa pelo que ele falou, das relações trabalhistas, da questão de investimento. O meu investidor exige que eu seja um SA. Isso muda a forma como eu vou ser taxada, né? Eu vou pagar imposto, eu preciso incorporar lá fora, porque o outro investidor exige isso. Então, todo esse debate de inovação, ele ramifica por N esferas aqui, que pode, se isso não for adiante, isso vai prejudicar a inovação na ponta também. O que você vai consumir talvez não seja o que eu possa produzir, que eu vou ter que pagar imposto, que eu vou contratar pessoas. Isso vai diminuir o que a gente tem hoje. Então, esse debate de políticas públicas ele é fundamental nesse aspecto de como a gente tem um ambiente mais favorável. E só para... Essa bola quicou, eu não podia deixar. Eu acho, você falou, quando provocou, a questão de construção de futuro. Não se constrói futuro sem uma base de ciência, tecnologia e inovação muito forte, que tem uma premissa fundamental: integração de governo, setor produtivo e academia. E aí, trabalhar nas janelas de oportunidades. E aí temos um outro desafio. O que a gente praticou no passado, eu estou falando há 20 anos atrás, no século XX, não serve mais hoje. Quando eu falo em fomento, eu estou falando em investimento, eu estou falando em parceria, em mitigação de risco. Eu começo a ter uma outra forma de sinergia. E a gente precisa ser muito ágil nesse processo, porque a gente não vai evoluir linearmente como a gente historicamente fez no passado. A gente vai dar saltos, né? Nós vamos viver de saltos cada vez maiores, né? E esse processo é fundamental dessa sinergia entre os diversos atores que têm especificidades de momento e por aí vai. Ou seja, quando a gente discute o marco legal de startups, nós estamos falando, no fundo, o marco legal das empresas de base tecnológica do século XXI. Um novo momento de tratar diferente de forma diferente. Agora, numa crise econômica vivida hoje, não só no país, mas com vários países do mundo também, como convencer o governo de que a inovação realmente é uma área que precisa ser priorizada na liberação de recursos, por exemplo? Primeiro, deixando de olhar que ciência, tecnologia e inovação é despesa, é investimento. É ele que vai transformar o quadro. É ele que vai abrir as novas janelas que vão criar oportunidades. E mais, é ciência e tecnologia que vai reduzir despesas que hoje nós praticamos na área de saúde, na área de educação, pela incorporação de novas soluções, de formas diferentes. E aí, quando ela fala do marco legal de startups, é eu contratar uma startup para ajudar nas soluções para a educação, na educação para a saúde, para soluções no saneamento e por aí vai. E por reduzir as necessidades clássicas de gastos que nós tínhamos no passado, e aí vamos começar a ter estratégias diferenciadas para melhor utilizar os recursos. Você reduz desperdício, você otimiza recursos, mais que isso, você traz ganhos de produtividade. Essa é a oportunidade que a gente tem de pensar uma economia 4.0,
que a gente aí também é uma outra oportunidade que vai ser muito intensamente utilizada no evento em São Paulo, de a gente trazer o setor produtivo brasileiro para o século XXI. Nós precisamos acelerar essa inserção. Trazer a economia 4.0 é migrar o setor produtivo brasileiro na indústria, na agricultura, no turismo, na saúde, para essa nova realidade de fazer diferente. Sua opinião é a mesma também? Sim, o nosso trabalho é um trabalho de convergência, né? Então, nós acreditamos que, conforme eu já até havia mencionado, que a prioridade para a área de ciência, tecnologia e inovação é fundamental para o Brasil avançar, para que a gente possa superar esse momento de crise e avançar. E também aproveitar as oportunidades que nós temos, porque, voltando aqui aos dados, né, o Brasil é a 9ª economia do mundo, então nós temos uma economia muito forte, nós somos um país rico, podemos aproveitar essas oportunidades, e, para isso, a gente precisa de trabalhar juntos, né, o setor empresarial, o governo, a academia, todo o nosso ecossistema de inovação, e buscar resultados de país conjuntamente. Eu acredito que as pessoas que vão participar do Congresso de Inovação, elas terão uma oportunidade única, é um evento muito especial, em que nós vamos poder discutir várias oportunidades, como longevidade, a inovação nos alimentos, mobilidade, energia, as mulheres na inovação, o que o Brasil vem fazendo de especial no campo da inovação para o mundo. Então, nós vamos ter muitas oportunidades para debater e buscar caminhos conjuntos e, de fato, nos tornarmos um país mais inovador e competitivo. A gente está chegando na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, que está tão tranquilo, está tão esclarecedor, mas eu vou fazer 2 perguntas que vieram como sugestão, que eu queria que quem quisesse manifestar, por favor, responda. Olha só, o Congresso de Inovação vai debater sobre o futuro do emprego, também, que é a pergunta que não quer calar. Como essa questão está sendo vista pela indústria e pela ótica do empreendedor? Quem pode responder? Pela ótica do empreendedor. Veja bem, eu vou polemizar mais ainda. Emprego é algo que nasceu e morreu no século XX. Hoje nós temos oportunidade de trabalho. Então, a primeira coisa fundamental que precisa ser intensamente trabalhada é as novas relações do trabalho. E aí é oportunidade para as empresas, mas é principalmente oportunidade para os profissionais, que se apresentem, né, como parte dos processos de construção de soluções. Então, a gente tem que começar a ajustar o nosso discurso, a fazer novas leituras. E esse faz parte, com certeza, de discussões como as que vão ser colocadas Sim. pela CNI. Eu volto a dizer que não adianta só ter o desejo. Tem que desenvolver algumas habilidades mesmo. E nós temos condições para todos os níveis. Agora mesmo eu fui naquela região do Maranhão, Piauí, Bahia, Matopiba. E, assim, a tecnologia é pungente ali nos agronegócios. E todo mundo trabalhando. Eu não vi ninguém na rua. Sem fazer nada. Então, assim, a tecnologia, ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é o nosso dia a dia. E eu volto a falar o que eu falei no início. Nós somos seres tecnológicos e nós vamos nos adaptando, né? Parece assim, né? A gente olha que a nossa colega, nossa, é um cabeção. Mas nós também somos cabeção. A gente está lá trabalhando ali no dia a dia, cara, como cabeção, para que ela use esse microfone, para que tenha essa mesa, para que tenha esse copo. Todo mundo é cabeção. Então, não se preocupe, gente. Nós temos que sair do estágio que nós estamos nesse país. Isso sim. Nós temos que investir em infraestrutura, nós temos que dar apoio à iniciativa privada, seja ela pequena, média ou grande empresa. A gente tem que dar apoio ao trabalho. O país ele precisa do trabalho. Dando trabalho, não se preocupe, que vamos todos ter emprego. Isso aí eu não tenho dúvida. Isso é uma notícia boa e uma ruim, né? A ruim é que, provavelmente, o emprego de muita gente, como a gente conhece hoje, já não vai existir, né? Mas tem coisas surgindo, né? E isso significa menos rede social,
e mais estudo. E tem muito conteúdo gratuito. Se você quer aprender a programar, você consegue o básico gratuito ali, sabe? Várias coisas estão disponíveis. Então, vai ter que ter um esforço também. A gente está falando de indústria, de governo, tá, mas tem um esforço do indivíduo também aí para se adequar a esse mundo que está em transformação. E só para acrescentar, eu acho que tem que ter o nosso esforço também de, no nosso caso, o Sistema Indústria, de trazer esses conteúdos, né, para a formação que nós oferecemos para o trabalhador, ou mesmo para a educação básica, e de apoiar o governo no sentido de buscar uma maior convergência e que esses conteúdos que são necessários, essas habilidades, né, para esse novo trabalho que se coloca, seja incorporado pela sociedade como um todo. Acho que isso é fundamental, porque, voltando aos índices, né, quando a gente vê uma das principais razões do Brasil não ficar bem colocado no Global Innovation Index, é exatamente o fato da qualidade da educação no Brasil hoje, né? Então, se a gente quer avançar, a gente precisa entender bem quais são as dificuldades que a gente tem, ter uma ação focada, né? Ambiente de negócios é uma, a facilidade, né, das empresas fazerem negócios, a segurança jurídica, o marco regulatório que avançou muito nos últimos anos, mas que pode continuar a avançar, e a questão da educação, que precisa ser, de fato, melhorada em todos os níveis. Sobre o futuro do trabalho, a gente entende que, de fato, passa pelo comportamento empreendedor. Se antes o empregador comprava sua força, né, ali para você produzir alguma coisa, hoje ele paga ali pela sua criatividade, pela sua aversão ou não ao risco, pelo seu comprometimento, pelo seu comprometimento com as metas da organização. E isso, empreendedorismo é uma atitude, não necessariamente ter seu nome vinculado a um CNPJ. Então, a gente entende que essas características do empreendedor não estão só para aqueles que não têm uma carteira assinada, aqueles que ainda assim são empregados, precisam buscar essas atitudes, e isso sim faz parte do futuro do trabalho. Acho que, para fechar, a gente tem uma última pergunta de sugestão aqui. Qual é a vantagem de se investir na atualização dos funcionários? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale a gente aprofundar. De se investir na atualização dos funcionários que já estão atuando no mercado. A sociedade como um todo ganha. E no ciclo virtuoso, lá na frente, ele pode vir melhor para você. Né? A presença no trabalho são momentos. Então, se a gente tiver aquela visão da longevidade no emprego, ninguém vai investir. E a gente vai, como bem colocado, a gente vai andar para trás. Né? Então, a lógica de cada vez mais ter a preocupação de capacitar pessoas que podem ser úteis hoje no meu ambiente de trabalho, criando melhores condições para meu negócio evoluir, mas que em algum momento ele pode vir a contribuir, a sociedade como um todo ganha. Por indústria, a indústria que não investe no funcionário, não investe na inteligência artificial, não investe na pessoa, ela está fardada a morrer. Não tem como, não tem saída. Para a indústria não tem saída. Ela tem que fazê-lo. Eu vou citar um estudo que nós fizemos recentemente, o Indústria 2027, os impactos das inovações disruptivas na indústria no Brasil, e nós analisamos várias inovações disruptivas e setores produtivos, e analisamos como essas inovações já estão impactando nesses setores produtivos. E o que emerge desse estudo é exatamente essa grande necessidade de preparar as pessoas e as empresas para enfrentar esse ambiente, novo ambiente que já está aqui. Nós já estamos, quem está no setor produtivo sabe, lidando com os impactos dessas tecnologias disruptivas. Então, é urgente que nós possamos preparar as pessoas e também as nossas organizações. Caso contrário, a gente pode correr o risco de ter um processo de desindustrialização acentuado e de ter um aumento do desemprego pela inadequação do perfil dessas pessoas ao profissional que se requer nessa nova revolução industrial. Daqui a pouquinho eu quero que você faça um
convite oficial para as pessoas participarem Com do Congresso. certeza. Mas a gente vai para as considerações. Quer falar um pouquinho? Eu acho que inovação, a gente não tocou nisso, mas inovação também é diversidade. Diversidade de tudo, de sotaque, de idade, porque a gente está debatendo previdência, mas tem muita reclamação, e aposto que tem aí também, de pessoas que não conseguem emprego por causa de idade. Isso é complicado também. E a gente precisa ter esse aspecto de que, quanto mais diverso, também mais riqueza tem. E essa questão de previdência e de idade também me preocupa um pouco, porque você precisa dar oportunidade para todos. Ninguém que está se formando hoje vai continuar fazendo a mesma coisa em 10, 20 anos, e a gente tem que inserir todo mundo nesse ambiente novo, nesse Brasil novo, nesse mundo novo que está sendo construído. Silvia Valadares, que é cofundadora da startup Docs. Eu aproveito e pedir para você fazer suas considerações finais. Beleza. Quando a gente fala de indústria, me preocupa uma coisa que está mais na minha área, que é a questão de IoT e dados. A gente tem que elevar esse debate, porque inovar não é só isso, inovar também traz outros riscos, e com relação a dados é uma preocupação constante que a gente tem. Estamos fazendo dado o tempo inteiro. Aqui a gente fez um monte deles, né? E isso é o que alimenta também inovação e traz N riscos associados. Para startups também, N oportunidades de resolver esses riscos e esses problemas. Paulo Alvim, secretário. Duas colocações. A primeira é que a gente precisa mudar um modelo mental, um mindset. Inovação é algo concreto, que está nas empresas e que precisa ser tratado como processo. E aí já tem uma mudança fundamental do século XX para o XXI. Até bem pouco tempo a gente pensava inovação como projeto. Não, ele é um processo continuado. E, por conta disso, ele precisa ter gestão. Então, processos de inovação e gestão de inovação passam a ser estratégicos para que as empresas continuem mais competitivas. Rosângela Gravia, diretora do Grupo Gravia, suas considerações finais? Olha, a minha maior preocupação ainda está no ambiente, né, nas seguranças, para que realmente exista quem invista. Essa é a maior preocupação hoje, porque o investimento ele é da vida da empresa. É da vida da empresa. Se ela não se adaptar, não tem como, mas nós precisamos de uma política não só do governo, mas do governo, da sociedade e do empresariado, com mais firmeza em prol do trabalho e do crescimento. Isso é um apelo. Paulo Pupin, gerente adjunto da Unidade de Inovação do SEBRAE. Suas considerações também. O que eu queria colocar, aproveitando até o fórum, né, assim, diversos atores aqui, é que um país inovador, ele, na verdade, ele é um resultado de várias ações feitas por muitos e muitos anos. Você não consegue ter um Brasil inovador se não tiver muita gente engajada nisso e com uma certa uniformidade, ou pelo menos não quebra de um fluxo de investimento, de inovação, de um fluxo de conhecimento. Então, não é fácil, né? O próprio Global Innovation Index é uma cesta de indicadores, na verdade, então só mostra a complexidade disso. E você ter uma certa uniformidade ao longo do tempo é o que vai ter um país inovador como resultado, e não alguma coisa que você consiga, né, resolver do dia para a noite. Jana, diretora de inovação aqui da CNI, suas considerações também, e, claro, Sim. O convite para o Congresso. Claro. Eu queria concordar com tudo que foi colocado aqui. Eu acho que existe uma convergência muito grande, né, no que nós estamos falando, sobre a importância de construirmos juntos, né, essas políticas de longo prazo e de implementarmos juntos, acompanharmos juntos, porque os países mais desenvolvidos, eles tratam a inovação como a estratégia de desenvolvimento, né? Então, quando a gente pega exemplos como Estados Unidos, China, Coreia, Israel, os países da Europa, a gente vê que existe essa forma de tratar a inovação como uma estratégia prioritária de desenvolvimento e que vai tratando de todas essas questões que nós colocamos dentro
dessa prioridade, que é o ambiente de negócios, a segurança jurídica, os investimentos, né, a formação dos profissionais, a qualidade da educação. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para reforçar isso e dizer que nós, da parte da CNI, a gente está sempre super à disposição para trabalhar junto com o governo e com as instituições que fazem parte do ecossistema, no sentido de construir esse caminho conjuntamente, né, junto com as empresas. E também aproveitar, eu e o Paulo, né, convidarmos vocês para participarem do Congresso de Inovação. É um momento muito interessante, cheio de informações, de novidades, de pessoas brilhantes que vão estar ali participando para inspirar as pessoas que participam a inovar mais nas suas empresas, nas suas organizações e contribuir com o Brasil cada vez mais. A gente espera ter vocês com a gente. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um por compartilhar o conhecimento, a experiência de vocês e agradecer você também que está em casa, no trabalho, que acompanhou essa live até agora. Obrigado pela companhia. Até já.